os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Quero convidar os irmãos para nós abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, no capítulo 24. Capítulo 24 e o versículo de número 13. Aleluia. Nos diz assim: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 70 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, e fazendo perguntas um para o outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis triste? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, e disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, e já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram, é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns do que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas, entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde. E já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando eles na mesa, tomando o pão, o abençoando, partiu-lhe e deu. Abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram. E ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: Porventura, não ardia em nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor,
e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Aleluias. Vamos orar mais uma vez, feche teus olhos. Senhor Deus e Pai, diante da Tua presença estamos neste momento desta palavra que é poderosa. Ó Senhor, e tudo que nós precisamos nesta manhã é contar com a Tua presença, com a presença do Espírito Santo neste lugar. Senhor, nós necessitamos e precisamos ser confrontados pela Tua palavra. Ó Senhor, nesta manhã nós queremos tributar a Ti a honra, a glória, o louvor, a adoração. E nós queremos, Senhor Jesus, colocar diante de Ti as nossas vidas, para que o Senhor venha visitar os nossos corações, a nossa casa, a nossa família, para que o Senhor venha, ó Senhor, mudar de lugar as coisas. Que o Senhor venha falar conosco nesta manhã através desta palavra. Venha nos inspirar, revelar, ó Senhor, a Tua palavra. Em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Aleluias. Podeis tomar assento. Meus irmãos, nesta manhã, eu quero ser breve nesta palavra. Nós vimos aqui alguns hinos que nos direcionam a esta palavra, que nos direcionam a falar sobre esta palavra. Este livro, o livro de Lucas, ele procura nos apresentar os relatos desse evangelho por sua ordem, acerca de tudo que Jesus ele começa a fazer, e não somente a fazer, mas também a ensinar. E nesse capítulo de número 24, ele começa nos falando da história. No capítulo 24 e no versículo 13, ele vai nos falar sobre a história de dois discípulos que, quando nós olhamos o contexto da história, nós vamos ver que Jesus ele foi morto na sexta-feira, ele foi morto, ele foi crucificado. E nós vamos começar a observar que estes dois homens, eles se decepcionam, eles se entristecem e eles tomam um caminho diferente. Eles começam a olhar e pensar: como pode tudo aquilo que Jesus fez, tudo aquilo que Jesus ele nos ensinou, os milagres que aconteceram, as maravilhas que nós vimos Jesus fazer, e agora ele veio a morrer. Mataram o nosso mestre, mataram o nosso Senhor, mataram a nossa esperança, mataram aquele que podia mudar a nossa história, mudar a história dos judeus. Estes homens, eles iam conversando pelo caminho,
um com o outro, pensando neste momento. Se nós formos ver Jerusalém até Emaús, dá mais ou menos uns 12 quilômetros. Daria de caminhada em média de 2 horas e meia. E 2 horas e meia de caminhada não é nada fácil. De repente, já o cansaço no meio do caminho, de caminhar bastante tempo, e mais a decepção dos fatos que tinham acontecido. Mas então nós vamos ver, meus irmãos, que Jesus ele ressuscita e ele aparece. Ele começa a aparecer para os seus discípulos. O anjo já tinha avisado a Maria, já tinha avisado as mulheres. E Jesus ele começa então agora a aparecer aos seus discípulos, e esses dois eles estão indo a caminho de Emaús. Tomaram o caminho errado. E por que Emaús era o caminho errado para os discípulos? Porque Jesus ele disse: ficai em Jerusalém, fiquem em Jerusalém. Nesta manhã, quem sabe você chegou aqui pensando em tomar um caminho que não é o caminho que Jesus ele preparou para você. E muitas vezes acontece isso conosco. Nós começamos a pensar em retornar, começamos a pensar as promessas, elas não vão mais acontecer. Aquilo que Jesus prometeu já não vai mais acontecer. Os dias que nós vivemos são dias ruins, são dias maus. Se nós olharmos, são dias difíceis. E quando nós começamos a olhar para os nossos tempos, se nós começarmos a olhar para aquilo que é terreno, nós começamos a perder o foco, começamos a perder a visão. Estes dois homens, Jesus encosta do lado deles e pergunta o que foi que aconteceu, e eles não conhecem Jesus, eles estão cegados, e eles dizem: como? Tu é peregrino por aqui, tu não conhece, tu não sabe o que aconteceu. Eles mataram o nosso mestre e acabaram com a nossa esperança. E Jesus ele vai ouvindo aqueles homens, e de repente Jesus começa a conversar com eles, o coração deles começa a arder, o coração deles começa a queimar. O que tem te deixado triste nesta manhã? O que tem nos deixado decepcionados? É o momento que vivemos. Se nós começarmos a observar tantas coisas que têm acontecido, o que tem nos mostrado a respeito do que tem acontecido, a gente começa a se questionar, a gente começa a pensar e questionar:
e dizer por que isso tem acontecido, aleluias, e nós começamos a questionar e começamos a tomar outro caminho às vezes, e pensamos até em retornar e voltar atrás. Mas o Senhor Jesus, nesta manhã, Ele marcou esse encontro contigo. Aleluias, para encostar do teu lado e dizer: eu estou aqui, eu estou contigo. Aleluias, as promessas elas não acabaram, as promessas elas não se terminaram. Aleluias. O momento pode estar difícil, a hora pode estar difícil, aleluias, mas eu é que te chamei, eu que te escolhi. Permaneça mais um pouco, porque está chegando a hora. A promessa aqui era para eles ficarem em Jerusalém, até que do alto fosse revestido de poder. E a promessa para mim e para você nesta manhã é para que nós permanecemos na presença de Deus, aleluias, até que do alto Ele desça para nos buscar. Aleluia, será que você pode adorar nesta manhã ao nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que ressuscitou, que vive, que reina para todos sempre, e está aqui, aleluias, visitando o seu coração, aleluias, esta manhã não é manhã de questionar, mas é uma manhã para adorar. Aleluias, esta manhã é a manhã de você dizer, como o irmão Jorge estava cantando aqui, aleluias, é a manhã de você dizer: muda, Senhor, muda de lugar, aleluias, muda a minha vida, muda a minha história, ó Senhor, se eu preciso retornar, eu quero retornar correndo, eu quero voltar correndo, aleluias, porque eu quero me encontrar contigo. Aleluias, aleluias, foi no partir do pão, foi na hora que estavam todos à mesa, que eles conheceram Jesus. Aleluias, eles estavam aleluias, eles estavam decepcionados, indo para Emaús. Emaús não era o caminho certo. Aonde deveriam ficar era Jerusalém. A decepção muitas vezes faz com que a gente não conheça a Jesus. Começarmos a questionar, muitas vezes faz a gente começar a se afastar de Jesus. Aleluias. Questionar muitas vezes acaba começando a criar uma certa incredulidade em nossos corações. Mas eu já quero ir para o final. Aleluias. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Quando eles chegam em Emaús, a palavra do Senhor aqui vai nos dizer que Jesus, Ele fez como que se Ele fosse para mais longe, como se o caminho dele fosse mais à frente ainda, aonde Ele queria chegar.
Mas aqui eles tomaram uma atitude. A primeira atitude aqui que eles tomaram quando chegaram em Emaús foi convidar Jesus para entrar na sua casa, para entrar com eles. A segunda atitude que eles tomaram foi deixar Jesus tomar a posição, aleluias, como anfitrião da casa. Foi deixar Jesus tomar uma posição como o dono da casa. Nesta manhã, se você chegou aqui decepcionado, triste, abatido, angustiado, e as coisas que têm acontecido na sua vida têm te feito, quem sabe, pensar em voltar para Emaús. A primeira coisa que precisamos fazer é dizer: Jesus, pode entrar na minha casa, pode tomar o lugar que é teu. E o terceiro, e eu vou encerrar, volte correndo para o lugar aonde Jesus te chamou. Aleluias, volte correndo. Estes homens, eles voltaram quando eles perceberam, aleluias, que era Jesus. Eles retornaram correndo para Jerusalém. Volte para o seu lugar. Aleluias, e deixa Jesus ele dirigir a sua vida. Convide Ele para Ele ser o primeiro na tua casa. Aleluias, nos teus negócios. Convide Ele para que Ele venha ser, aleluias, o principal em tudo na sua vida. Aleluias, eu quero te convidar a se colocar em pé. Aleluias. E nós vamos orar nesta manhã. Não deixe com que as decepções da vida te afastem de Jesus. Não deixe com que a tristeza te afaste de Jesus. Não vamos deixar com que isto aconteça. Mas vamos nos colocar diante da presença dEle, clamando ao nome dEle, ouvindo a sua voz, dizer: Jesus, abra os meus olhos para que eu possa ver a Ti, Jesus. Abra os meus olhos para que eu possa Te conhecer. Ah, Senhor, que esta decepção, que esta tristeza não venha me afastar da Tua presença. Aleluias.